Feliz sábado a todos. Sábado. Mais um sábado aqui reunidos juntos para honrar, glorificar aquele que nos criou. Ele é digno de toda honra, de toda glória, e a cada sábado nós tiramos um dia para descansar e para santificar o nome daquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém. O homem, ele caiu na tentação e pecou. O pecado fez com que agora todos, por meio de um homem, pecassem. E agora, por meio de outro homem, chamado de segundo Adão, nós fôssemos restaurados à imagem do primeiro Adão. Após o pecado, todo homem passou a ser semelhante à imagem do Adão que caiu. Mas a promessa é de sermos restaurados ao segundo Adão, aquela imagem do qual o homem foi criado. Amém. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Perdeu essa imagem e perdeu essa semelhança, mas o Senhor promete agora restaurar essa mesma imagem do qual ele foi criado no princípio. O assunto ele vai ser a vitória sobre o pecado. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vão ser vitoriosos, vão vencer o pecado. Não vão sentir prazer em pecado. Eles vão estar numa luta constante. Todos os dias da sua vida, enquanto durar, eles vão estar lutando contra o pecado. Eles não têm prazer na transgressão da lei de Deus. Eles vão estar em luta constante para obedecer. Então vamos começar com Apocalipse 14, versículo 6 e o versículo 7. E vi voando no meio do céu um anjo que tinha o evangelho para pregar a todas as nações, a todas as tribos, a todas as línguas. Esse anjo representa um mensageiro. Esse mensageiro foi visto no meio do céu realmente, literalmente, por João. Só que tem uma simbologia que representaria um povo que iria exatamente levar a proclamação do evangelho a todas as gentes. Eles iam pregar a verdade conforme Isaías 58, verso 1. Clame em alta voz, não te detenhas, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Deus tem duas casas, é Israel e Jacó. Tanto para Israel como para Jacó, o pecado seria anunciado. Então aqueles que se dizem povo de Deus, eles devem ser cônscios de que o pecado tira do céu. E eles, tanto Israel como Jacó, os verdadeiros, estarão cientes de que precisam aprender e abandonar o pecado. E através de mensagens que eles vão ouvir a mensagem e vão seguir os escritos ouvindo a voz de Cristo, porque as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E a voz de Cristo é a palavra de Deus que se encontra na Bíblia. No verso 7 do capítulo 14, o teor da mensagem é: e era com grande voz que era dada essa mensagem, a proclamação a todas as tribos, povos, nações e línguas. Temei a Deus, olha só, temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo.
Tanto inicialmente falando, essa mensagem que seria dada ao mundo, como temei a Deus e dar-lhe glória porque é chegada a hora do seu juízo, tanto é que é chegada a hora do seu juízo, porque aqui a hora do juízo é o quê? O juízo de Deus. Salmo 50, versículo 6, lá diz que Deus é o juiz. Mas olha só que Deus é o juiz. João, capítulo 5, versículo 22, o Pai ninguém julga. Se em Salmo 50, verso 6, Deus é o juiz, e em João 5, 22, o Pai não julga, então quem é esse Deus? O Filho de Deus, Cristo. Então quando diz, temei a Deus, está querendo dizer o quê? Temei a Cristo, o Filho de Deus, e dai-lhe glória a Ele, porque é vinda a hora do seu juízo, o juízo é dele. Agora, Deus, o Pai, Ele é honrado e glorificado por meio de Cristo, seu Filho Jesus Cristo. Por isso diz, temei a Deus e dai-lhe glória a Ele, porque é dele o juízo. E é chegada a hora desse julgamento dele. O tribunal de Cristo está montado. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. E agora temam a Ele, dê glória a Ele, porque a hora do juízo dele chegou. E a segunda parte do verso diz que adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, justifica o que Salmo 50, verso 6 diz, porque Deus é o juiz. Olha só, adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Quem fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas? O Filho de Deus. Então temam ao Filho de Deus, que fez os céus, fez a terra, fez o mar, fez as fontes das águas. Então temam a Deus e dai glória a Deus, porque a hora do juízo é dele. E ele é que montou o tribunal para julgar todos. Então é diante dele vamos fazer. Acho que a pessoa está desprezando o Pai. As pessoas acham que a gente está doido aqui. É porque a mesma Bíblia diz que tudo foi feito por ele, né? Por intermédio dele e para ele. Esse ele é quem? Jesus. Não é só esse capítulo e versículo aí não. Tem outros que confirmam isso aí. Exatamente. Então o Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando Felipe disse, Senhor, mostra o Pai, que nos basta. Ele disse, mas Felipe, eu estou com vocês e mostra-nos o Pai está em mim. Quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, eu sou a imagem do Pai. Tu ainda quer saber mais acerca do Pai? É Deus que julga. É como se eu que vou julgar vocês. Eu vim ao mundo, não vim julgar o mundo, vim salvar o mundo. Mas ele, como Deus, faz o quê? Ele vai julgar. Vai julgar. E por que ele vai julgar? O verso 28 do capítulo 5 de João. Porque ele é o Filho do homem. Aí se disser para os outros lá fora que o Filho veio salvar e o Pai veio julgar, aí é só ficar doido. O Evangelho na criação, na página 13 de Elton J. Wagner, o pastor adventista, lá no princípio, olha as palavras que ele diz. Em primeiro lugar, consideremos quem foi que criou os céus e a terra. Em primeiro lugar, consideremos quem criou. Ele diz, Deus criou. Já foi dito os dois versos anteriores, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e versículo 7. Lá diz quem criou. Deus criou. Só que agora acrescenta, mas Cristo é Deus. Consideremos isso. Foi Deus que criou. Mas considere isso. Cristo é Deus. A mesma questão da oração. Ore a Deus, mas consideremos isso. Cristo é Deus. O brilho da glória do Pai e a imagem expressa de sua pessoa, o que Cristo é para o Pai.
o brilho da glória dele. A imagem expressa da pessoa dele. Olhou para Cristo, olhou para o brilho da glória de Deus. Olhou para Cristo, olhou para a imagem do Pai. Expressamente. Viu o Filho, viu o Pai. Viu a glória do Pai no Filho. Aqui é para nós podermos exaltar a Jesus Cristo. Para que Ele seja tudo em nós. É assim que nós devemos pregar hoje. Exaltando Cristo. Centralizando Cristo. Fazendo das pregações cristocêntricas. Ele mesmo disse: eu e meu pai somos um. Está lá em João 10:30. Eu e o pai somos um. Os judeus não gostaram não, quando ele disse isso não. Mas um, como? Ora, o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa. Mas quando Jesus Cristo diz, eu e o pai somos um, ele diz assim, nós somos um. Em espírito, em essência, em propósito, em unidade. E em caráter. Nós somos um em pensamento. Nós somos um nas ações. Nós somos um em coração. Ele foi quem, representando o Pai, criou os céus e a... Olha só quem criou os céus e a terra. O representante do Pai. Ah, o Pai criou os céus e a terra. Criou. Por meio de quem? Daquele que o representava. Por isso devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e devemos adorar aquele a quem criou os céus e a terra. Honrando Cristo que criou os céus e a terra, nós honramos quem? O Pai. Se nós não honrarmos o Filho, também não honramos o Pai. Simples, como a água. A princípio, um pouco meio complicado e difícil de entender. Mas quando vai citando os textos, um e levando para o outro, as coisas vão se tornando cada vez mais claras. Falta muito para o povo saber a coisa dessa. É mais em atuação. Tá? Pensa que também para a família. Muitas das vezes, nosso céu, acontece o que a Bíblia fala, né, que nos últimos dias não ouvirão, né? E a sã doutrina fará mal ao ouvido de alguns, né? Quando você fala a palavra literalmente, porque em muitas igrejas não se fala isso. É quando você fala da sã doutrina, exatamente como diz na Bíblia, faz mal aos ouvidos dele. Quando você diz essas coisas aqui, a Bíblia parece que eles têm uma repulsa quando você fala a verdade, literal. Perfeitamente. A verdade é que ela incomoda, né? Porque ela vai tocar em pontos contrários do que eu tenho aprendido. E fere o meu ego. E o ego de ninguém gosta de ser atingido. Vai bater no espírito, o espírito vai se voltar contra. Exato. Aí nós temos uma escolha a fazer. Ou eu aceito, ou eu rejeito. Tem um conflito interno. Um conflito interno. Então veja só. Agora um outro pastor que era companheiro do anterior que nós temos, J. Wagner, agora pastor, olha o que ele diz. Pai, falando do Filho, nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 1. O próprio Pai falando do Filho. Tu, ó Senhor. Ora, o Pai chamando o Filho de Senhor. Saber que o Senhor é Deus. Foi Deus que fez todas as coisas. Toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Para nós há um só Deus o Pai e um só Senhor Jesus Cristo. Diz o Pai falando do Filho. Tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra.
que diz o verso 1 do capítulo 1 de Gênesis? O primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a... Olha o que o pai disse para o filho. Tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra. E os céus são obras de tuas mãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Cristo. Então, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do teu juízo, e adorar aquele que fez os céus e a terra. O pai falando do filho. Tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra. E João entendeu isso. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 3 ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, e sem o verbo nada do que foi feito se fez. Está errado J. Vale? Não. Está errado John? Não. Está perfeitamente em conformidade com a Bíblia. De acordo com Moisés, de acordo com João. E nós só temos que estar sujeitos ao espírito desses profetas, para que tenhamos uma convicção certa de que estamos andando no caminho correto. Amém. Voltando para E.J. Wagner, ele diz assim: olha, aqui nós encontramos o Pai dirigindo-se ao Filho como Deus. No princípio criou Deus. E declarando-lhe, ao dizer: tu lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Mais uma confirmação. Além de Johnny, Wagner, mais uma vez, fala a mesma linguagem de João, mais uma vez a linguagem de Moisés. A sujeição do mesmo espírito dos profetas. E de acordo com Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há verdade neles. Portanto, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Agora nós vamos ver um escrito de Ellen G. White, um conceito sobre o regime alimentar, página 43, onde ela diz assim: olha, nosso Criador é Jesus Cristo. Quem é o nosso Criador? Jesus Cristo. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque já é chegada a hora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o autor de nosso ser. Quando em Gênesis 1:26 diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, foi o Pai dizendo para o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que criou os céus e a terra, e que também agora estava a criar o homem. Ele que criou a nós, pessoa de Adão. Ele criou a estrutura de Adão. Ele criou a estrutura do homem. Portanto, ele é o Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas, do homem, dos animais e de tudo. As pessoas nas igrejas parecem que não querem ver, né? Sabe, ele tem raiva de Da rejeição. Chegaram até a dizer, vou ler se quiser, falo, só para o pessoal ouvir aqui, né? E na situação, rapaz, como é que o Henrique falasse que teu pastor foi excomungado? Para desclassificar o que eu estava falando. Depois ficou assim também, eu sou um excomungado. A própria palavra de Deus foi excomungada, né? Agora olha só. Cristo, o Filho de Deus,
ele é apresentado como sendo Criador. E na verdade é. E como o verbo, que lá em João capítulo 1, verso 1 está bem claro, o verbo que estava com Deus era Deus. No princípio era o verbo. Ou a palavra ativa e vivificante. Aquela palavra que ia dizendo, haja luz. É Cristo. A palavra ativa e vivificante. Aquele que soprou no nariz de Adão. Palavra viva. Fez Adão ter vida. Lembrando que lá Deus disse que haja luz, mas a luz só apareceu depois, né? Então a primeira luz era a glória de Deus, né? O próprio Cristo é luz, né? A primeira luz é a glória de Deus. Olha a força da glória dele. Aí o texto que nós já citamos, nós vamos pular para largar mais tempo para outros textos, tá? Que no princípio ele era o verbo, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo era Cristo, né? Esse foi o texto inicial da Bíblia, no princípio, lá no princípio criou Deus os céus e a terra, conforme nós já comentamos. E antes de todas as coisas, mesmo antes de serem criados homens ou anjos, a palavra ativa e vivificante, que é Cristo, estava com Deus. E era Deus. Esse tema, quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos. Mais nós conhecemos Deus. Mateus 11, 27 diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele quem o Filho quiser revelar. E Ele está nos revelando aos poucos. Plenamente só quem conhece é um ao outro. O Pai conhece o Filho conhece o Pai e acabou, ponto. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Oséias 6,3 diz assim: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa. A sua vinda é certa. E nós precisamos conhecê-lo. Conhecê-lo ele como Deus, conhecê-lo ele como Espírito, porque a vinda dele é certa. A ele a nós virá como a chuva serôdia. Jesus Cristo a nós virá como o Espírito Santo, que é representado aí pela chuva serôdia. Que era essa chuva serôdia, a chuva serôdia é comparado com aquele pessoal que vivia no campo, plantando, e eles sabiam que precisavam, após o plantio, uma chuva temporânea para que a semente germinasse. Ou seja, vem no tempo certo. Isso. E aí, antes que desse o sul, precisava dar uma chuva mais... Aquela chuva fora de estação. Isso. Aquela chuva... De manga, por exemplo. A chuva para ela dar o fruto. Sim. Era chamada de chuva serôdia. Por isso que diz assim, como a temporada era dada para a semente nascer e germinar e crescer, agora, antes de dar o fruto, viria uma chuva para dar o fruto da espiga. Ou seja, a chuva que ninguém sabe quando é isso. E o Espírito Santo, a chuva temporária, comparada à que foi dada aos discípulos lá no Pentecoste. E nos nossos dias vai ter uma chuva maior ainda, que é para dar o fruto nesses dias. Aqui Zacarias 10 fala sobre... Aqui em Zacarias 10, irmão, que então, que é a chuva serôdia, né? Que é o derramamento do Espírito Santo, né? Aqui no capítulo 10, versículo 1, fala assim: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva do tempo. Então, estou falando aqui sobre a chuva serôdia, né? Aí você vai lá em Joel também, 2, versículo 23, fala também sobre a chuva serôdia, né? Que é o derramamento do Espírito Santo. Aí tem que pedir o Espírito Santo. Então, nós devemos pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa cair sobre nós. E é por isso que
acampamentos que tem, né, 2 vezes por ano, às vezes vai até aumentar mais, né, irmão? Até para 3 vezes pode ser, né? Isso é muito importante, a gente estar participando também, né? E também nesses cultos também, principalmente de sábado, quarta-feiras, né, domingos também, que é muito importante, devido esse derramamento do Espírito Santo se chama Esposerole, né? Como foi antigamente tempo da temporada, o derramamento do Espírito Santo sobre o discípulo, né? Isso é isso. Na verdade, aqui, Marcelo, falando aqui a palavra de João, Que ensejou aqui, ele fala em sua seródia em Provérbios 16:15, em Oséias 6:3, em Zacarias 10:1. Então, quando nós pedirmos a chuva serôdia, com base em Gálatas, capítulo 5, ali os frutos do Espírito, né, precisam estar em nós. Para que os frutos sejam dados, esse fruto é representado aí, tá? Por amor, benignidade, bondade. Nós temos que estar cheios disso, mansidão, domínio próprio, porque não temos nada disso ainda, claro, né? Mas nós precisamos, nos tempos da chuva serôdia, pedir os frutos, que esses frutos sejam dados. Pedir que o Espírito seja dado, que essa água nos abasteça para que nós terminemos de botar os frutos. Então é uma simbologia que é feita aí para cada um de nós, né? Aqueles que desejam ser derramado água sobre si. Alguns vão estar, diz que tão seco, né? Igual o monte de Gilboa lá, né? A chuva não desceu. Há seres humanos que não vai descer o Espírito nele porque eles não desejam, né? Então essa é a água que será derramada para que cada um de nós dê os frutos no tempo devido. Então o Filho de Deus era a palavra divina. essa chuva serôdia seria o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então o Filho de Deus era a palavra divina. Quem fez os céus e a terra mais andar a palavra divina? O Pai não fez? Fez. Por intermédio de quem? Da palavra divina. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra divina. Nosso Criador é Jesus Cristo. Nosso Criador é a palavra divina. A palavra ela estava no princípio. Com quem? Com Deus. Essa palavra que estava no princípio com Deus criaram todas as coisas. Sejam tronos, sejam dominações, sejam as coisas visíveis, sejam as coisas invisíveis. Essa palavra que estava no princípio com Deus e que era Deus criou tudo. A mente do homem não pode assimilar as eras abrangidas nessa frase. A palavra que estava no princípio. Por quê? Porque a palavra que estava no princípio estava com Deus e era Deus. E ninguém pode sondar Deus. Ninguém conhece Deus senão o próprio Filho de Deus. O Pai ninguém conhece ele senão somente Cristo conhece. E Cristo, aqueles que acham que o conhece por ele ter vindo tornar-se homem, acham que o conhece, mas não, só quem conhece é o Pai. Plenamente só quem conhece é o Pai. Cristo era imortal, olha isso, irmãos. Mas como é que ele morreu se ele era imortal? Morreu o homem, né? As pessoas não sabem explicar nem como ele se tornou homem, porque ele se tornou homem. Ele se tornou mortal. Como é que o imortal pode se tornar mortal? No plano da redenção, para resgatar a humanidade, o plano que foi encontrado foi esse: o imortal se tornar mortal. Como é isso? Agora eu não sei. Me pergunto, eu não sei. Mas também aqueles que estão em dúvida não sabem também explicar. Então o silêncio é ouro. Ele era imortal.
Quem fala essas palavras? L.J. Wagner. E ele está falando contrário à Bíblia? Contrário à Escritura? Ora, só no verso 1 de João, no princípio era Deus. Alguém pode dizer que Deus é mortal? Então tem que concordar com João. Alguém pode dizer que a palavra de Deus não é imortal? Alguém vai dizer assim, na palavra de Deus o imortal é mortal. Não. Agora, essa palavra de Deus que era imortal, foi da vontade de Deus salvar o homem. E para salvar o homem, o próprio Deus que o criou, o Deus imortal que o criou, teria que se fazer mortal para agora salvar a humanidade. Agora, como ele fez isso, nem eu nem você sabem. Só sabemos que está escrito. E quando está escrito, argumento deve desaparecer. Não existe argumento para a verdade. Quando a verdade chega, desaparece os argumentos. A gente pode responder, né? Assim, claro que na visão dos pioneiros, né? Sim. Se alguém fosse perguntar, Se alguém entendesse a perguntar para nós como Cristo é Deus e morreu, era para a gente simplesmente dizer não sabemos. Mas a gente pode discorrer na Bíblia, aqui em João, no capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz assim, 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Alguém diz, mas ele recebeu. Ora, se a palavra era do Pai, foi da vontade do Pai, que ele tivesse uma forma e que essa forma, e que fosse ele, segundo a imagem e a semelhança da glória do próprio Pai, e agora o Pai foi da vontade do Pai dar para ele o que ele quisesse, deu tudo, todo poder me foi dado, descrito. Quem é o homem para querer questionar? Aquele que era a palavra infinita do Pai infinito. Aquele que era imortal, que tinha uma palavra imortal. Quem é o mortal para questionar? Aí quando alguém diz, mas se Jesus Cristo fosse imortal, como ele pôde morrer? Só temos que dizer que nós não sabemos, porque nós não temos a intenção de sondar o infinito. Há pessoas que querem explicar tudo, e tem coisas que não é para nós explicarmos. Há mistério que só a Deus pertence. Só o Pai conhece e o Filho conhece, e ninguém mais conhece. Até onde está esclarecido, revelado é para nós e para os nossos filhos. É para o homem e para os filhos do homem. Graças a Deus é suficiente. Manuscrito 116 de 1905 foi escrito assim, ó. O irmão White escreveu assim. Uma coisa interessante que você está falando agora aí é que agora que o cientista descobriu como é que era cortada aquelas grandes rochas, pedras gigantes, né? E diziam que os cientistas não conseguiam explicar como é que era feito com tanta qualidade aqueles cortes das pirâmides, que era puro concreto. Era uma tecnologia que existia na época, mas eles, como veem a teoria da evolução, então a concepção deles não cabia. Inclusive o cientista, nenhum desses paleontólogos, pessoal cientista, hoje estão querendo acreditar no que ele fala. Mas ele disse que o pessoal daquela época já tinha tecnologia, e ele mostrou lá no YouTube como é que eles cortavam as rochas que eram feitas as pirâmides. A tecnologia está maior do que a de hoje.
Segundo o entendimento bíblico, né, a teoria da criação, o homem antigo era mais sábio do que apenas que o homem antigo, apenas do dilúvio, foram 1.600 anos, né? Enquanto nós aqui foram 4.400 anos, tivemos muito mais tempo para atingir o que eles atingiram, mas nem tudo que eles descobriram nós descobrimos. Imagina se eles tivessem tido os 4.400 anos. Exatamente. Essa tecnologia deles, eles faziam essas coisas, imagine se ele tivesse a tecnologia que nós temos hoje, com a inteligência que eles tinham. Era como se fosse um laser que cortava a pedra, porque segundo os cientistas, e aquele concreto que foi feito naquela época era feito com uma atmosfera diferente. Provérbio diz, né? Você repete, né? Provérbio diz que você repete. Nada que vai acontecer, não vai acontecer igual. Com todo o conhecimento que tinha. Eclesiastes, isso. Bacana. Porque a Bíblia diz que todo o conhecimento daquela época tinha sido liberado por Deus e é o mesmo conhecimento que está ao alcance do homem, né? Algumas coisas não foram liberadas, mas tudo que se sabe hoje é o que sabia no passado. Só que, como eu disse, eles tiveram menos tempo do que essa civilização de hoje para poder ter acesso ao conhecimento. Hoje em dia, depois de mesmo com a tecnologia que tem, não conseguiria ser repetido. Aí quem tiver curiosidade de ver no YouTube, lá ele explica como é que eram feitos os cortes, né? Eles imaginavam que era mãos humanas diretamente com ferro, mas não era. Tem um cientista que divulgou agora a tecnologia, só que ninguém se manifesta. Viu, Marcelo? Ninguém se manifesta. Para dizer, não, pai, realmente é verdade. Por quê? Porque se forem levar o que o cientista está dizendo, tudo que foi ensinado no passado tem que ser jogado no lixo e reescrever toda a história. Eles não querem reescrever toda a história. Exatamente. Esse manuscrito de 1905 diz que o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, o que significa unigênito? Único, gerado, né? Esse único gerado é o Senhor Jesus Cristo, aquele que era a palavra, que estava com Deus, que era Deus, aquela que era a palavra vivificante que criou todas as coisas. Ele é o unigênito do Pai, o único gerado do Pai. Antes ele estava com o Pai, antes ele era o pensamento do Pai. Esse pensamento do Pai se tornou audível por meio da palavra. E foi da vontade do Pai que esse Filho unigênito fosse apresentado aos anjos e depois aos homens. Esse Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é verdadeiramente Deus na infinidade. Se Ele é de verdade Deus na infinidade, então não é estranho dizer que Ele é infinito. Mas a palavra de Deus tem um começo. Aqui está dizendo que é Deus na infinidade. Ele era a palavra, mas antes dele ser a palavra, ele era o pensamento de Deus. Alguém vai dizer assim, tira o pensamento de Deus agora. Quem é que vai tirar? Desde quando o pensamento estava separado de Deus? Quem é o homem para entrar nessa área? Nesse terreno tão santo. Então aí é mistério. Então nós ficamos na nossa, acreditando no que está escrito e seguindo apenas o que foi revelado para nós e para os nossos filhos. Na meditação matinal Exaltai, na página 16, diz que Cristo era Deus.
era essencialmente Deus. E Deus no mais alto sentido. Então, qualquer ponto alto que você imaginar do que é Deus, Cristo era. Ah, Deus é infinito. Pense num pensamento mais alto do que isso. Ele era. Ele era, é e será. E no mais alto sentido. Ele estava no princípio com quem? Com Deus. Esse Deus aqui é quem? O Pai. Desde toda a eternidade. Tem aqui algum tempo que alguém possa dizer, não, mas teve um período aqui na eternidade que ele não era. Tem como dizer isso? Se o texto está dizendo aí que ele estava com Deus desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade. Tanto é que em Isaías 9, versículo 6 diz que ele é o Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, se a eternidade faz parte de tempo, Cristo estava fora desse tempo, porque ele é o Pai desse tempo. E só o Pai e o Filho estavam fora desse tempo. Só o Pai e o Filho pode ser tido como o Pai de eternidade. Desde sobre todos, Deus é sobre todos, desde sempre. Bendito para todo o sempre. Deus sobre todos. Quem é que é Deus sobre todos? Cristo era Deus essencialmente no mais alto sentido. Estava falando de Cristo. Estava ele com Deus, o Pai, desde toda a eternidade, está falando ainda de Cristo. Deus sobre todos, Cristo é sobre todos, bendito para todos sempre. Interessante, né? Nós já citamos esse texto de Hebreus 11, verso 3. Foi pela fé que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, aos Hebreus, que eles, os discípulos, juntamente os apóstolos, junto com Paulo, entendiam que os mundos além da terra foi pela palavra de Deus que foram criados. Então está bem claro. Palavra de Deus. A palavra também é aplicada para nós, né? Provérbios. Pela palavra de O Deus. poder da vida e da morte está sobre a palavra. Né? Aqueles que mataram, escolherão. Provérbios. Uhum. Agora, uma coisa interessante. Né? O próprio Jesus dizia que, para os apóstolos, que a fé remove montanhas. Aí quando ele estava, Jesus surgiu no rio, aí um dos apóstolos no barco disse, eu posso ir até o Senhor? Ele disse, venha. Aí o apóstolo foi caminhando pelas águas e foi afundando. Aí o próprio Jesus disse, homem de pouca fé. E agora eis que os mundos foram feitos pela fé, o tamanho da fé, né, de Deus. Tem Pedro aí, que estava caminhando com Jesus Cristo sobre as águas. À medida que ia afundando é porque ele estava tirando o foco de Jesus Cristo. Qualquer coisa que nós tiramos o foco da palavra de Deus, nós estamos afundando. Basta tirar o foco da palavra. Uma representação literal. Representação literal. Tudo tem sua simbologia. A palavra de Deus, ela é magnífica. Legalidade pela palavra. Né? Isso. Olha esse texto de Apocalipse, como é interessante. Né? Às vezes as pessoas dizem, Apocalipse só tem simbologia. Mas nós temos que observar bem direitinho essas simbologias. Ó. Ele estava, olha só, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Uma veste que estava salpicada de sangue. Que veste era e de quem era essa veste? E o nome pelo qual, desde que estava com uma veste salpicada de sangue, se chama a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Era um que estava vestido de sumo sacerdote, com vestes talares, e agora
fazendo mediação, intercessão pelo povo de Deus, e que essa veste salpicada de sangue, olha só, quem é? Falando de Cristo. Então, a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, fala de Cristo. Essa palavra, já quase nos últimos capítulos aqui de Apocalipse, no fim da Bíblia, está falando da palavra de Deus. E no princípio estava falando da palavra ativa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele ainda estava no santuário. Exato. Agora olha isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Ainda não tinha sido. Tá? Estava no princípio. E agora o Espírito de Deus pairava em cima das águas. Estava em cima das águas. É como se houvesse um sopro em cima das águas. Que tem versões bíblicas que fala que um grande sopro agitava as águas. E o que foi visto lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, foi um vento impetuoso, um vento forte. E agora o Espírito de Deus que estava sobre as águas disse o que? Haja luz. Haja luz. Esse mesmo Espírito que estava sobre as águas foi quem criou tudo. Deus não é Espírito? Quem criou não foi Deus? Então, se Deus é Espírito, quem criou foi Deus. Se Deus é Espírito, o Espírito que estava sobre as águas era a presença de Deus. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui, irmão, não é a terceira pessoa da Trindade, não. Aí era o Espírito de Deus mesmo. Tá? Não, aqui nós achamos 3 pessoas. Não, irmão. Aí você acha Deus, que é Espírito. A presença do Pai e do Filho. O Pai e a sua palavra. Quando disse haja luz e houve luz. No verso 26. E façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Pai dizendo para o seu Filho. Então, lá em Jó 33, verso 4, Jó diz assim: o Espírito de Deus me fez. Mas eu não posso dizer que o Espírito de Deus me fez e o mesmo sopro ainda continua me mantendo vivo? É porque o sopro do Todo-Poderoso foi que lhe deu vida. Lá ele diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. E quem soprou na nariz de Adão? Nas minhas orações eu costumo agradecer bastante ao povo pelo fato do sopro dele ainda estar dando vida. Não, exatamente. É o Espírito dele que lhe faz vivificante. É o Espírito de Deus que lhe faz ter vida. Não estou errado, não. Não está errado. Não está errado. Aquele mesmo sopro foi dado para Adão, que manteve ele vivo, é o que mantém cada um de nós vivo. Na hora que ele tirar o sopro de cada um, a gente apaga. É ele que nos mantém a vida em chama. Então, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Porque o fez, Jesus Cristo pegou o homem, ficou modelando ali com o barro, segundo a sua imagem, a sua semelhança, a sua imagem, fez um bonequinho de barro ali, sem vida, e agora, para dar vida a ele soprou. E o homem passou a ser alma vivente. E assim estamos nós hoje aqui, como almas. E a alma que pecar, essa morrerá. Não é uma alma, não é uma pessoa que... Antes que Abraão Existe. disse, eu sou. Muito antes, né? Eu sou. Quando os judeus questionaram com ele, né? Tu não
tem nem 50 anos e tu desconheceu Abraão. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. É o mesmo eu sou de lá quando ele foi para libertar o povo lá de Moisés, né? Quando Moisés disse, Senhor, e quando eles perguntaram quem me enviou, disse, eu sou. Eu sou o quê? Mas quando ele falou isso aí, gerou revolta. Ah, com certeza. Quando ele falou isso aí, gerou revolta no povo hebreu. Porque esse eu sou é uma palavra muito forte. Agora, eu sou o quê? Eu sou o teu Criador, eu sou o teu Redentor, eu sou o Deus infinito, eu sou o Filho de Deus, eu sou tudo em vocês. Eu sou o caminho, sou a Eu verdade. sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo. Alguém não acha nem significado das palavras. Não, eu sou de só por dizer. Não. O eu sou está envolvido o passado, o presente e o futuro, que para ele é a mesma coisa. Existe uma infinidade aí, né? Cristo era Deus e se fez homem. Ou seja, aquele que era imortal se fez mortal. A palavra de Deus que se fez homem foi o Verbo que estava com Deus e que era Deus e que criou todas as coisas, que se fez um homem, carne. Porém, Deus é. Então, o Deus que era Espírito, o que é Espírito, se fez homem. O Espírito de Deus que me fez se tornou um como eu. Está claro? Muito claro. Isso aqui está em João capítulo 4, viu? Isso aí. William Warren Prescott, um outro adventista pioneiro, ele diz assim: como filho absoluto, ele que no princípio estava com Deus e que era Deus, como filho absoluto. Ele no princípio estava com Deus e era Deus, ele era a palavra, estava com Deus e era o filho absoluto. E de acordo com Atos 20 e 28, falando do Espírito Santo, diz: o Espírito Santo, aquele Espírito que me fez, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Quem me constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus? O Espírito Santo. Que ele quem? O Espírito Santo resgatou a mim e a você com o seu próprio sangue. Agora eu pergunto: quem unicamente derramou sangue por mim e por você? Cita o nome dele, claro. Jesus. Então o Espírito Santo aqui é de acordo com o que Ellen White diz. O Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo, despojado da personalidade, da humanidade e independente dela. Agora, com essa personalidade humana que ele agora tomou, foi quem derramou sangue por mim e me resgatou. Simples de entender. Agora, pela letra, não vai entender, porque a letra... Ele fala só os pastores, vão ouvir todas as ovelhas. Porque ele diz assim: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Convém nós termos a Cristo como nosso santuário, como nosso aprisco. Ele é um aprisco de todos aqueles que querem estar seguros. É só ir até ele. Esses estarão no verdadeiro aprisco. E o verdadeiro aprisco é o céu. Ainda tem nos ovelhas. É aplicável para os homens, mas também quando ele diz que deixou as 99 lá em cima e veio buscar a terra que havia se perdido, e esse ele deseja levar para lá, para estar em segurança junto com os outros. E passar 1000 anos com ele lá, passar um dia, na verdade, um dia milenar. E depois ele traz de volta essas suas ovelhas e coloca
seguro aqui numa terra restaurada. Olha aí, é o próprio Cristo. Aí você defronta a pessoa e diz assim, mas não pode ser, o Espírito Santo não pode ser Jesus. Bom, eu não questiono. Contra a verdade não existe argumento, então eu não vou argumentar. Aqui está dizendo o quê? Aí vamos para a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus parava por sobre as águas e disse Deus, haja luz, Deus é Espírito, haja luz. O Espírito de Deus me fez, disse Jó. O Espírito Santo é o próprio Cristo. Então quem me fez? O Deus Pai estava lá no trono, Jesus humano não estava vivo, e o Espírito caminhava. Aqui na verdade o Pai e o Filho estavam na criação. Ali na criação. Só que Deus é Espírito. O Pai é Deus? O Filho é Deus? Estou tentando ser um pouquinho mais claro, porque não, tranquilo. Ninguém viu. Isso. Deus. Isso. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. Deus é Espírito? É. Então, de quem era aquele Espírito? A presença do Pai e do Filho. E disse agora o Espírito, haja luz. É como diz assim, disse Deus, Deus é Espírito. Mais profundo, quem não conhece, dá um nó. É só perguntar que a gente vai. Então o Espírito Santo é o próprio. Então quando foi dito lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Cristo. Deus, Cristo e o Espírito são três pessoas ou são só uma? Aqui está se referindo à mesma pessoa. O Espírito Santo é Ele mesmo. Ora, se eu creio no Espírito de Ellen White, aí eu digo que creio, mas rejeito alguns, não, eu não creio assim, então está rejeitando. E aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus, e quem rejeita a palavra de Deus não é de Deus. Aí eu digo, rapaz, eu estou rejeitando, então eu não sou de Deus. Então, para mim não ter essa questão de dizer que eu não sou de Deus, então eu vou aceitar tudo que tiver escrito. Ellen White diz assim, a terceira pessoa da divindade é Cristo. Então eu vou aceitar que há uma terceira pessoa da divindade. Como é que é essa terceira pessoa? O Pai é uma pessoa? Sim, né? Jesus Cristo, aquele que se fez homem, é uma pessoa? Mas antes dele se fazer uma pessoa humana, ele era uma pessoa também divina? O Filho de Deus? Distinto do Pai? Então o Pai uma, o Filho distinto do Pai outra, e o Jesus Cristo humano outra. Ou Jesus Cristo humano é o Deus eterno? Não. Quando ele se fez homem, ele se fez completamente, totalmente homem. Realmente homem. Porém com duas naturezas, a divina e a humana. E diz lá a irmã White que essas duas naturezas permaneceram distintas. O que é distinta? Separado. Tanto é que o Jesus Cristo, homem, né, ele não tinha os poderes. Ele fazia oração para Deus e pedia, né, que fosse feito as obras de Deus. Totalmente dependente. É difícil, né? Inicialmente parece dar um nó, não parece? Só não entendi bem não. Como é que o Espírito Santo e Jesus Cristo agora se tornou um, o próprio Filho de Deus, e Cristo agora se torna um? Ele era totalmente Deus. Agora Deus tinha essa natureza somente divina. Agora essa natureza que Deus tinha, a divina, que foi a mesma com que Adão foi feito do princípio, uma natureza em conformidade com a lei de Deus,
E agora o homem Adão peca. E agora Jesus Cristo teve que vir com a natureza divina do Filho de Deus, do qual Adão foi feito à imagem e semelhança. E agora vir com a outra natureza que Adão caiu, para poder salvar o Adão daquela natureza caída. Ele teve que agora unir essa natureza do Adão caído com a natureza do próprio Cristo Jesus como Filho de Deus. Agora essas duas naturezas fundiram-se. O que é fundiram-se? Se uniu. Uniram-se. Uma natureza divina agora toma a humana e une as duas naturezas numa pessoa chamada Cristo Jesus. Embora essas duas naturezas permanecessem distintas. Olha só, duas naturezas. Jesus Cristo é uma pessoa. O Cristo Jesus é uma pessoa. Não estava distinta? Cristo Jesus e Jesus Cristo. É a mesma pessoa. Só que um é divino e um humano. Então no nascimento dele. Quando ele foi gerado, já foi as duas coisas, né? Tá. Em Cristo Jesus nós podemos ver quantas pessoas? O humano e o divino. Misteriosamente. Se é misteriosamente, não me pergunte os detalhes que eu não vou saber explicar nada. Só sei que elas permanecem, as duas naturezas, distintas. E o Pai? Se aqui tem duas naturezas, Jesus Cristo humano é uma pessoa? É. Ele deixou de ser Deus? E ele como Deus é uma pessoa? É. Dá quantas pessoas aí? Duas. E o Pai é distinto do Filho? É distinto do Filho? Não. É, sim. Então o Pai e o Filho são quantas pessoas? Duas. Dá quantas pessoas no total fazendo a matemática? Duas pessoas. Mas, se é duas naturezas, confere de novo. Não souberam fazer a conta. O humano é uma pessoa? O divino é uma pessoa? São duas naturezas? Divino e humano? Estavam unidas misteriosamente numa pessoa, certo? Mas com referência à natureza, o humano e o divino. São duas. O humano é uma pessoa, o divino é uma pessoa. E Jesus Cristo, Filho de Deus, como uma pessoa, é a mesma pessoa do Pai ou é duas pessoas? Ele uma pessoa e o Pai outra pessoa? Então deu quantas pessoas aí? 3 pessoas. Então a irmã vai dizer o seguinte: o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Aí ela diz assim: o Espírito Santo é ele mesmo despojado da humanidade. Despojado é o quê? Ele era duas naturezas, ele era só divino, tomou sobre si a humana, misteriosamente uniu-se em Cristo Jesus, e agora ele vai dizer: o Espírito Santo é ele mesmo despojado da personalidade humana, Independente dela. independente da humanidade. Entende agora? Então ele volta a como o Espírito Santo sendo Deus como ele era antes de se tornar homem. Entenderam agora? E nossa, uma pergunta aqui. E o Espírito Santo se personifica em Cristo. Rápido aqui, só Como é que se personifica? uma retomada. Aquele espírito que caminhava sobre as águas em Gênesis, antes da criação do mundo, pode ser dito também como Espírito Santo. Sim. Que já ia dar um nó aqui. E aí ele está exatamente do espírito da personalidade. Sim. O mesmo Espírito desceu quando ele É porque ele falou aqui, eu quero só confirmar o que eu já entendi, né? Para não dizer que deu um nó aqui. Então assim, O mesmo Espírito do batismo. o mesmo espírito que parava por sobre as águas, ele tinha a humanidade aí nesse tempo? Não. E agora ele, quando ele tomou a humanidade, passou a ter duas naturezas. Mas ele se despojando de uma das naturezas, ele permanece como era antes. Deus é Espírito,
Aí ele vai dizer assim: Inexplicável. o Espírito Santo é ele mesmo despojado da personalidade da humanidade e independente da humanidade. Independente da humanidade. O Espírito Santo independe da humanidade. Porque Cristo disse lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Quem é que diz isso? Cristo. E se alguém abrir a porta, eu entro. Como é que ele entra? Como homem? Não. Então ele tinha que se despojar da humanidade dele. Agora ele entra em espírito. Agora o que está em João 14, versículo 23? Alguém quer ler? Se alguém me ama, o Pai o amará. Guardará a minha palavra. O Pai o amará e viremos a ele. E viremos a ele, faremos nele? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu e o Pai nós vamos vir e fazer morada no coração de vocês. É isso que ele está querendo dizer. Mas como é que Cristo vem até nós fazer morada? Trazendo com ele o Pai. Porque o Pai está nele. Simples assim. Deus é Espírito. O Espírito é o mesmo. Batismo, o trono estava, ele não estava no trono, estava aqui. Então quem o Espírito desceu foi de Deus. O Espírito é o Santo, é o de Deus mesmo. Raciocinado? Ninguém raciocinou direitinho? Repete ela também, por favor. João 14. 23. Beijo. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, A palavra. e meu Pai o amará. A palavra é Espírito? E nós iremos até ele e faremos nele nosso lar. Que é a palavra? O próprio Cristo. Quando nós amamos a palavra de Deus, nós o recebemos. Aonde? No coração. Quando ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir para quem? Para a palavra. Abrindo para a palavra, quem é que está entrando? Se a palavra entra, quem é que está entrando? Quem é a palavra? E quando Cristo entra, quem entra também com ele? O Pai. Eu e o Pai somos E nós somos morada de Deus em Espírito. É natural e simples de entender quando nós queremos. Esse assunto é mais fácil um católico entender do que Muito mais fácil. Ontem eu Muito estava falando com meu irmão, aí ele disse assim: essa faz sentido mesmo, tá certo? Porque ele vem, aí eu expliquei o texto. Agora as pessoas pegam textos complicados. Vamos citar um aqui, por exemplo, né? Ellen White, ela fala que o Espírito Santo personifica Cristo. Tão fácil de entender. Se ele se despoja, ele não personifica? Aquele que tomou sobre si a humanidade não pode se despojar dessa humanidade? E esse que se despojou da humanidade não pode personificar de novo? Ele pode tudo. Agora observe. Outro texto complicado. Vamos ler a parte, eu não sei até onde está esse verso aí citado. João 14, verso 16. Para vocês como é simples. Como é simples. Uma coisa que é tão complicada a princípio que se torna simples. João 14, versículo 16. E eu, disse Jesus dizendo, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado. Pega essa palavra outro, né? Outro advogado ou outro ajudador em outras versões, a fim de que esteja para sempre convosco. 16. Quer que eu explique o 16 logo? Quer que... Não, o 16, vem aqui. Mas ele fala em vida, né? Estava na vida, né? Tava Ele aqui, tá Tá na terra, né? Assim eu pedirei ao Pai, ele vos dará outro ajudador, advogado, ou outro consolador. Vamos aplicar para o consolador, que é o Espírito Santo. Consolador. Darei outro.
Certo? Vamos lá, quantas naturezas Jesus Cristo tinha? Duas. Quais podemos dizer? A humana era humana. E a? Essa aqui ele estava falando como? Homem. Ele era advogado, vamos dizer assim, consolador. Certo? E ele diz assim: eu vou pedir ao Pai e ele vos dará outro consolador. Agora aqui vamos parar bem aqui e fazer uma pergunta. Quantos consoladores nós temos, na verdade? Só um. Então esse outro que ele ia mandar, se é só um, como é que vai se explicar isso? É ele mesmo, mas é outra pessoa. Agora vejam só, para ele mesmo. Ah, tá. Agora ele mesmo, conforme ele vai dizer aqui, ele mesmo despojado da personalidade da humana. Ou seja, é ele mesmo como divino. Não deu para entender agora? Porque Deus é Espírito. O outro consolador. Agora nós vamos entender o que diz o verso 17. A própria Bíblia. Bom, esse advogado, esse consolador estará sempre convosco. Aí, explicando. Olha só. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação Dos séculos. E Jesus não foi? Foi. Como é que ele disse que estou com vocês todos os tempos? Se ele não está lá, Em não Espírito. pessoa. Espírito, como Deus. Agora veja só. Eis que estou com vocês todos os dias. Agora continua o texto. Ok. O verso 17, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Quem é esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber? Teve alguém que diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas ele veio inclusive para os seus e os seus o rejeitaram. Agora o mundo não pode conhecer. Por quê? Porque não vê, Porque eles não vê nem o conhece. e nem conhece. Mas para os discípulos, o que ele disse? Vós o conheceis, Vocês conhecem. O mundo não, mas vocês sim. Por que vocês conhecem? porque ele vive convosco. Porque esse Espírito da verdade vive com vocês. É como se ele dissesse: sou eu que vivo com vocês. O mundo não me vê não, mas vocês me veem. E estará dentro de vocês. E esse que está com vocês, morando com vocês, é o outro Consolador de João, capítulo 14, 16, que habitará em vocês. Quando eu disser isso, que estou à porta e bato, e vocês abrir, eu venho e entro para dentro de vocês, não é mais do lado de vocês não. Esse é o outro Consolador. É como se dissesse, segundo as palavras de Ellen White: sou eu mesmo, só que despojado do humano. Agora eu venho como Deus e habito em vocês. Vocês têm dúvida da explicação da própria Bíblia? E aí no versículo 18 ele arremata, né? Não vos deixarei órfãos, Não voltarei vos para deixarei vós. sem pai. Eu estarei com vocês todos os dias. Voltarei novamente. Se fosse outro, irmão, não seria o pai, né? Porque Não deixarei, voltarei para vós. órfão, uma vez órfão, sempre órfão, né? Mesmo que exista alguém que venha a criar, mas não é pai. É, Quando assim, eu sou órfão de ti, assim, não. É órfão de pai. então não tem dúvida não. O assunto vai no verso 19, no verso 20, vai continuar dizendo o mesmo rumo aí. De forma que o capítulo 14, versículo 16, o verso 17 já dá a explicação. Porque se fosse outra pessoa, eles continuariam órfãos. Porque ninguém substitui a paternidade. Ok. Vamos agora aprofundar isso aqui só um pouquinho, irmãos. Olha. Nós queremos vencer o pecado? Sim ou não? Sim. Vai ter que haver uma substituição para isso. Eu tenho que substituir o pecado por outra coisa, chamada santidade, certo? Então vamos raciocinar. Se eu preciso da santidade primeiro, para que eu substitua o pecado, que é o contrário da santidade, então o que eu tenho que fazer? Vamos lá? Então é preciso um poder. Então eu e você precisamos de um poder. E errais em não conhecendo as Escrituras. E nem o poder. Errais. Porque esse poder que eu preciso para operar dentro de mim, para
que eu tenha uma vida nova, procedente lá de cima, antes que eu e você, como homens, possamos substituir o pecado pela santidade, esse poder é quem? Olha a clareza. Filipenses 2,13. Portanto, é Deus. É Deus. Cristo é quem? É Deus? Ele despojado do humano é Deus ou não? Então, antes que eu possa substituir o pecado pela santidade, eu preciso do poder de Deus, que é Cristo. Então, o que é que habita no meu coração? Cristo. Quem é esse outro consolador que ele prometeu para usar? Cristo. Ele mesmo despojado da personalidade da humanidade. É o Espírito de verdade. Isso. E a verdade nos libertará. E ele é a verdade. Conheceu ele, conhece a verdade. A Bíblia testifica dele em todas as passagens. Portanto, é Deus que opera em vós, tanto querer como o realizar. Ellen White diz assim: é Cristo que opera em vocês. Se eu deixar Cristo entrar, ele vai operar. Se ele operar, eu vou ser liberto. Se eu for liberto, eu não vou aceitar mais as garras de Satanás sobre minha pessoa. Eu não vou aceitar mais as falsas ideias me dominando. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que eu não adianta, que eu não posso deixar de pecar. O próprio homem, ele não tem como deixar de pecar. O próprio homem. O homem assim não, mas se deixar Cristo entrar, ele opera, e ele operando, nós seremos libertos. E ele nos libertando, nós vamos nos livrar do pecado. Agora tem alguns que se assentam na poltrona do diabo, dizendo que não adianta, que não vai deixar de pecar. Só vai deixar de pecar até Cristo voltar, vai ficar pecando. Isso aí é a ideia satânica daqueles que estão assentados na cadeira do diabo. Nós temos que dizer: nós vamos vencer o pecado, porque é Cristo que efetuará em nós o querer realizar. E o poder de Deus que está em nós, que é Cristo Jesus, vencerá por nós. Está claro? Agora a questão da Trindade, irmãos. Nós vamos ter que falar isso aqui lá, daqui a um dia, abertamente para toda a população. Porque o anjo foi visto voando no meio do céu, tinha o evangelho que é eterno para pregar, apresentando o Criador, que é Deus, e que Deus é Espírito, e que o Espírito iria libertar cada um de nós, batendo em nossos corações. E nós vamos ter que dizer isso às nações, tribos, povos e línguas. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que vocês não podem deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Existe poder em nós para vencer, que é Cristo Jesus. Não existe poder no homem quando ele está sem Cristo. Quando ele está com Cristo, existe o poder para vencer, porque Jesus Cristo é o poder de Deus para vencermos o pecado e substituir pela santidade. Ele não disse que vem buscar os salvos. Como é que a pessoa pode estar em pecado ainda? Pecando, né? Se ele vem buscar os salvos. Agora, se tu não quiser, não vai vencer mesmo. Olha o que ele vai estar dizendo. É porque, Vasconcelos, pelo menos o meu entender aqui, né, Marcelo? Na vinda de Jesus, né, todos já tem que estar com o Espírito Santo, porque estão acontecendo tantas coisas na terra que talvez seria impossível, se não tivesse o Espírito Santo, não pecar. É isso? Concorda com o meu entendimento? Nós seremos selados pelo Espírito. Aqueles que tiverem o Espírito e consolidados pelo Espírito serão aqueles que irão vencer o pecado. Então, mas se as pessoas disserem assim, ó, não há poder nem para vencer, então se não for buscar em Cristo, não vai achar mais. Se não quiseres, não vencereis.
a dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado. E eu preciso o quê? Abandonar o pecado e tomar a santidade comigo agora. Mas, para quem não quer se santificar, vai continuar com o pecado. O coração vai continuar não santificado. E da involuntariedade também, e essa involuntariedade que eu tenho, é que vai me submeter, tá, ao pecado, à involuntariedade. Mas quando eu agora estou batendo contra, brigando comigo mesmo, com o pecado em mim, agora sim eu vou me submeter à direção de quem? De Deus. E Deus não é Espírito? Se Ele agora pega meu coração e habita nele, aonde vai estar o trono de Deus agora? Meu coração vai ser o quê? Um trono de Deus para me dominar, para que eu me submeta a Ele. Aquele que faz seu coração para Deus um trono, ele vai seguir as orientações da Bíblia, vai se submeter à palavra de Deus. Agora, a Ellen White, ela disse aí em meditação matinal, cuidar de Deus, ela disse que viu aí que ninguém poderia participar do refrigério, da chuva serôdica. Ninguém podia participar do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, a menos que o obtivesse a vitória sobre toda tentação. Ora, nós caímos em toda tentação, mas nós precisamos vencer, que a Ellen White viu ali que ninguém que não vencesse ali as tentações não poderia receber o selo de Deus vivo. Nós teríamos então que vencer toda tentação, nós teríamos que vencer o orgulho, que nós somos orgulhosos, nós teríamos que vencer o egoísmo, que todo mundo tem, nós teríamos que vencer o amor ao mundo, que também é grande, e nós teríamos que vencer toda a má palavra, que nós ainda falamos, e toda ação má que nós ainda fazemos. Olha o que nós temos que fazer. Se está difícil vencer toda a tentação, agora imagine aqui o restante dessa relação. Sim. Fica à vontade. Fica à vontade. Já baseado nisso aí também? Tem eventos finais aqui, baseado nisso que você está lendo aí, fala assim: cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda a contaminação o templo da alma. Então a chuva seródia cairá sobre nós, como caiu a temporã sobre os discípulos o dia de Pentecostes. Isso aqui é muito interessante para nós, né? Para saber aí o que significa uma chuva seródia, né? Que é o derramamento do Espírito Santo, né? Obrigado aí. Seu refrigério, fica à vontade. Tem que falar uma coisa aqui para os irmãos aqui, que é um defeito meu, terrível. Eu me estresso desse treino, eu falsificador. Aí eu não sei se tem alguém que se estressa no trânsito. Se estressa, tem que vencer o estresse. Mas aí é um defeito meu, um pecado meu, que eu luto para vencer. Mas é isso mesmo, a gente quando luta, a gente vence. E luto, a primeira força de vontade que eu tenho para vencer é admitir que eu peco. Quando eu não admito. A primeira virtude é o É reconhecimento. o reconhecimento do erro. É o principal para poder vencer. É porque Cristo só pode trabalhar quando nós reconhecemos. Quando nós reconhecemos. Isso, graças a Deus. Agora, quem não reconhece, pode esquecer que Cristo não vai poder Quem fazer não nada. reconhece não precisa de Jesus. Porque ele se acha acima do bem e do mal. Tá certo, mas nesse caso é um defeito, mas ao mesmo tempo é uma virtude em reconhecer. E que se der lugar à submissão à palavra de Deus, já é o caminho que se deve andar para poder vencer. Porque é através da palavra. Porque o Espírito Santo ele habita em nós, tá? Por meio da palavra. Eu estive em São Luís esses dias e andando dentro da cidade, utilizando um aparelho, aí passa 4 ou 5 dias, e na hora eu passo, errava. Eu estou lembrado que eu errei o caminho quando eu tive que olhar a volta, 24 quilômetros. Aí eu fiquei doido. Com razão. Eu peço perdão aos irmãos que
E também para Deus, eu oro todo dia para tirar essa ira que eu tenho no trânsito. É o estresse. Agora é muita coisa, né, senhor? Vitória sobre o estresse, sobre a tentação. O que é tentação? Ninguém peca se não cai em tentação. Nós somos tentados em muitas coisas. E é por cair na tentação que nós pecamos. É por sermos orgulhosos que pecamos. É por sermos orgulhosos que nós temos pecado. E, Vasconcelos, no ambiente em que eu vivo, né, no ambiente em que eu vivo existe, sabe isso? Existe muito orgulho. Principalmente quem está nas cadeiras. Quanto maior a altura que está, mais orgulho ainda. Aí você tem que se vestir da humildade e admitir quando erra. A própria Bíblia diz que os reis tinham que ouvir os seus súditos conselheiros, né? Então a sabedoria de Deus é que você não sabe tudo. E às vezes quem você menos espera pode vir uma palavra que lhe abre o caminho. Isso. Amor ao mundo, isso aqui nem se fala, né? O mundo jaz no maligno e aqueles que dão atenção ao mundo vão acabar desacreditando do foco. E a armadilha de Satanás, ela é capciosa, porque, principalmente nos mundos de hoje, no mundo de hoje tem as redes sociais, que prendem muito as pessoas. Quando a rede social em si, ela não é 100% maléfica, assim como para quem usa o celular, para quem tem uma arma de fogo, que você pode usar para se defender, quando você tem um carro para transportar. Mas, às vezes, por exemplo, quando você usa a rede social para divulgar a palavra, ou então para obter conhecimento, é saudável. Mas muita gente usa a rede social para fazer o seu ego ir para o lado negativo. Isso mesmo. Muitos usam para validação, né, também. Agora essa questão de má palavra, ação má. Eu acho que essa má palavra é o palavrão. Essa é o que vem na cabeça, né? Eu no trânsito, tem hora que o palavrão sai. Essa má palavra deve ser o quê? Vencida. Olha como não é fácil para o povo de Deus. Quando fala de egoísmo, cada um quer dar uma palavra, né? Marcelo, eu acho que eu vou adotar uma medida aqui, que é quando eu estiver nesses locais de muito trânsito, eu dar o volante para minha esposa, que ela é mais tranquila. Aí eu pego um pano e boto na cabeça. Aí eu não vejo nada. Eu não vejo. Aí ela diz que é tranquila, aí ela fica no trânsito. Mas eu vi que chega no local. Testemunho para a igreja, são 5 páginas 214. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus, enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Eu respondo por mim. O meu caráter tem mancha e tem mácula. Tem nódoa. E tem coisas semelhantes. Cada um de vocês lê o texto e pede para vocês, não para os outros. E vamos aplicar junto para nós ver quem é que está aqui sem mácula. É aquela história, quando você acha que não erra, aí é que você não recebe. Agora vamos para o selo de Deus. Quem de nós aqui está selado hoje? Ninguém. Então, queremos o selo do Deus vivo? Então vamos lutar para desarraigarmos das nódoas, das máculas e qualquer coisa semelhante que diz respeito. Segundo o entendimento bíblico, né? Me corrija, Vasconcelos. Quando Jesus saiu do templo, né? Quando ele saiu quando ele está aspergindo o sangue, imediatamente o Espírito Santo baixa naqueles que seguiram a sua palavra. Tem todos de uma vez, é isso? Agora vamos entender uma coisa bem aqui. Se Jesus Cristo viesse agora, nesse exato momento, Ainda bem que não. quem é que subiria com ele? Ninguém. E o que as igrejas dizem e ensinam para os outros?
Se morrermos agora, Os vamos para a glória. Os filmes, né? Quando morre alguém, já sobe logo para o céu. Isso. E a gente vê na Não fica nem realidade na terra, as não fica nem igrejas na dizendo terra. isso, né? Se eu morrer, eu aqui eu vou para a glória. Isso não é presunção, não. Será que ele venceu toda mancha, toda mácula? Aquilo ali é para tranquilizar todo mundo e dizer, não se preocupe, não precisa fazer nada não. É embalar eles para ir para o inferno, né? Então cumpre a nós remediar os defeitos de caráter. O que é remediar? Cumpre nós dar remédio para sarar. Qual é o remédio? A palavra de Deus, é Cristo. Cumpre a nós agora nos colocar sob submissão à palavra de Deus para dar esse remédio para os nossos defeitos de caráter e vencer e ser vitorioso. Purificar-nos de toda a contaminação do tempo da alma. E quem é que pode purificar-nos de todo pecado? Cristo. Por meio de quê? Da palavra dele. Não é difícil, porém, com Cristo. Sem Cristo é impossível. Porque tudo posso naquele que me fortalece, mas nada posso se eu não tiver Cristo Jesus na minha vida. Vamos concluir com este? O selo de Deus jamais será colocado na testa de um homem ou de uma mulher impuros. Então, quem vai para o céu só se tem o selo de Deus vivo na testa. O que acontece, Marcelo, hoje, quando você vai falar a palavra para alguém e você usa a literalidade do texto bíblico, o outro, quando ele se sente atingido pela sã doutrina, ele diz assim, e quem é tu? E tu não é pecador não? Como se quem estivesse passando a mensagem da palavra não pode ser pecador. Então nenhum de nós é digno de pregar a palavra pelo entendimento do outro. É o que eles dizem. Eles dizem isso, mas lá em Mateus 23, isso na cadeira de Moisés, sentaram os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Bom, se sentaram na cadeira de Moisés. Aí Jesus Cristo disse que fazei tudo o que eles vos disserem. Fazei tudo o que eles vos disserem segundo a lei, né? Mas não faça que nem eles, porque eles dizem, mas não cumpre o que eles dizem, não faz. Então é aquela história, para quem é tu para me dizer isso aqui? Olha, quem eram os fariseus também, os escribas, para dizer alguma coisa? E Jesus disse, faz tudo o que eles disserem, que vai de acordo, façam o que eles disserem. Porém, não imite eles. Ah, para quem é tu, pecador igual eu, quem é tu? Para dizer alguma coisa assim, rapaz, pois está aqui, Moisés aqui, ó, sentava aqui, quem era Moisés? Isso aí é aquele orgulho que a gente vê. Os escribas faziam, tu está me entendendo como escriba fazia, mas aqui Jesus Cristo não disse as coisas quando eles fizessem as coisas, não. Disse para não imitar eles. Então aquela história, quem é tu? Diz, rapaz, não me imita não. Mas se eu disser o que está escrito, aqui o que Jesus Cristo disse. Então, fecha a boca do teu tempo. A não ser que ele não crê mesmo na palavra de Deus, aí fica difícil. Na verdade é uma coisa triste para não seguir mesmo. Aí fechando aqui o texto, que é testemunho para a igreja, João 16, o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos. Tem pessoas que cobiçam um bem na vida que volta em primeiro lugar. Selo de Deus, pode esquecer isso, a não ser que eu vença também essa questão de cobiça. Amo o mundo e as coisas que há no mundo. Posso esquecer também. Se eu amo o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está em mim, se não está em mim, o selo dele também não vem para mim. O selo de Deus jamais será colocado à testa dos homens, de homens ou de mulheres, de língua falsa ou de coração enganoso. Se o homem tem um coração falso e enganoso, e a mulher também, nós temos que vencer isso também. Todos os que recebem o selo de Deus vivo devem ser sem máculas, irrepreensíveis diante de Deus, pois são candidatos para o céu.
repressivo, inclusive diante de Deus e diante dos homens. Então, todos que vão receber o selo de Deus, eles terão que vencer todas essas manchas, todas essas obras, todos esses pecados. Pode ser dolorido para nós vencermos, mas se o Senhor disse que com Ele nós venceremos. Ele se tornou humilde, Ele é humilde, se tornou humilde, era humilde, se tornou humilde. E Ele quer que nós aprendamos dele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Se nós não temos a mansidão e a humildade, nós temos que reconhecer, como o Senhor falou, que precisamos dessa humildade, dessa mansidão. Deus abençoe cada um de nós nesse dia. Amém. Tá bom, já arrumou, tá bom. Senta aí, ó. Deixa a cortina aberta. Pode botar ela aberta. Pode entrar a cortina aqui.